Olá, rico dia a todos! Eu tô aqui hoje para falar da tristeza acumulada no fígado e suas consequências e como a gente pode reverter isso com EFT. Né? Muitos me perguntam por que o fígado guarda essas tristezas. Um dos motivos é que o fígado é o órgão que faz as filtragens, todas as transformações principais e gerações de sistemas digestores. Tá no fígado. Então, pega gordura, transforma em energia, gera sucos gástricos, no caso da bile, para fazer a digestão no intestino. E claro, como ele é o órgão afinizado com isso, ele vai ficar com todos os lixos, tudo que sobra fica lá no fígado. Inclusive as questões não digeridas, os eventos não digeridos. E as pessoas sentem essa profunda tristeza, a falta de entusiasmo faz parte e pode ir até casos de depressão, tá? Quando as pessoas estão nessa condição em que elas sentem essa profunda tristeza. E pior de tudo é a pessoa se acostumar com a tristeza. Ela sentir que isso é normal. A maioria das pessoas se acostuma como sistema de defesa, né? E a tristeza ela não é feita para a gente se acostumar. O ser humano veio ao mundo para ter alegria, entusiasmo naturais, tá? E não para ficar forçando uma alegria, não para ficar se sentindo somente alegre com estímulos externos, mas ter o entusiasmo natural, estar bem de forma sentir o bem na vida. Veneranda Ricodia, Luiz Ricodia, deixa eu ver quem mais está por aqui, Andréia Ricodia, sejam todos bem-vindos. Tá? E como é importante a gente ter essa possibilidade. E o fígado tem essa afinidade por ser um órgão de digestão das coisas mais grosseiras do corpo, né? Tanto que os outros órgãos correlacionados, eles ficam também do lado direito, se nós formos ver as questões das influências, né? Quais são as questões a resolverem, o lado direito no corpo é relacionado ao feminino, o lado esquerdo no corpo é relacionado ou ao feminino com dificuldades com o masculino, ou a questão nossa mesma com o masculino. O que eu quero dizer com o feminino relacionado ao masculino? Quando nós ficamos 9 meses na barriga da mãe, então tudo que a mãe não dissolveu, não resolveu antes da nossa gestação, vem com a gente. E aí vocês podem imaginar que nosso óvulo, eu já não estou nem mais falando do fígado, mas já vou voltar para ele. O nosso óvulo, por exemplo, no caso da minha mãe me teve com 20 anos de idade recém-feitos. Então, o óvulo de que eu nasci já tinha 20 anos de idade. E ele veio da onde? Ele veio da minha avó, quando gerou a minha mãe. Então, essas questões são muito mais antigas. Se até 4 gerações para trás, a gente não resolveu as questões de eventos que saíram de controle, agora eu tô voltando para o assunto do fígado, tá? Por isso que eu fui lá nos antepassados, a gente também traz isso, o fígado já vem sobrecarregado, é um dos motivos, não é o único, tá? Que a pessoa nasce com problemas no fígado. Ela nunca bebeu e tem cirrose, ele nunca usou drogas e ele tem problemas no fígado gravíssimos, tem um câncer no fígado, tá? Nunca abusou de alimentação gordurosa e tem problemas gravíssimos, alguns até irreversíveis, tá? Problemas digestivos, ou seja, não digeriu os eventos passados, né? Para EFT, o trauma é todo evento que aconteceu e gerou um bloqueio na malha energética corporal. Tá? Seja ele pequeno, médio ou grande, pequena monta, grande monta, essa questão da gente não ter os eventos digeridos e o pior de tudo, se acostumar, o falso normal,
Tá? Eu tô lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos e a Clarissa Pinkola Estes está falando justamente sobre isso, a questão da gente se acostumar ao falso normal, tá? Onde a gente convive com as nossas tralhas emocionais, os eventos que eu chamo de tralha aquilo que a gente não resolveu até então, né? As nossas incoerências, porque coisas não resolvidas no nosso corpo vão contra a prosperidade. Vão contra o acesso do fluxo e a percepção do fluxo. Então, uma das consequências de nós ficarmos com esses traumas no nosso corpo é a gente não conseguir acessar nada que nos faça resolver aquela questão, só porque a gente está acostumado com aquilo ali. Outra consequência dos eventos traumáticos não são só a tristeza, que é a falta de entusiasmo, ou seja, a falta de contato com a alma que a gente é e que está conectado com o cosmos, também é essa sensação que nada tem valor, que a gente sente o despoder, a falta de poder, né? O desempoderamento, o distanciamento de si, porque você não quer ter contato com aquele evento traumático, mas você está parado nele, né? Você está vivendo um momento de congestão emocional, tá tudo trancado, por isso que muitas vezes as pessoas têm problemas de congestão nasal, elas estão trancadas, né? Mas com aquelas emoções, com aquelas vivências não resolvidas, e o fígado, ele é um órgão que ele trabalha em silêncio. Isso é uma coisa boa e é uma coisa ruim. Imagina se cada pepino que o fígado tivesse que resolver, ele fosse dar um sinal, nós íamos passar 24 horas acordado, rangendo dentes, né? E íamos passar 24 horas sentindo dor, porque os eventos traumáticos, eles estão aí. A gente não pode negar que aconteceram coisas nas nossas vidas, que nos botaram para baixo, que nos desempoderaram, que nos fizeram ter a percepção do mundo como vítimas, mas hoje a nossa questão é como nós vamos transformar a tristeza, vamos desbloquear essa tristeza, como é que o fígado vai conseguir digerir tudo isso? Ele não vai conseguir digerir sozinho, vai precisar da nossa ajuda, porque se a pessoa já tem uma doença instalada no fígado, já está aí dizendo, claro e explícito, que o fígado não está dando vazão a gerir todos esses traumas. Aí eu não tenho nenhuma doença no fígado, mas tem tristeza na sua vida, que são os primeiros sintomas, né? A pessoa sente assim, a vida meio sem graça, né? A vida só preocupações, só obrigações, não sente entusiasmo, não vê alegria de viver, não tem alegria de viver, ou pior, vive uma vida de zumbi. E outras duas consequências que pode acontecer é que nesse momento de tristeza vai lá, consulta um especialista e ele lhe dá medicação para você dormir melhor. Você está tomando um entorpecente, está entorpecido. O que isso significa? Você não sente o ruim, mas também não sente o bom. Você não sente o desconforto, mas também não tem a sensação, né, dos sensos naturais, dos sensos instintivos, quando situação é perigosa, quando tal situação é não proveitosa, quando tal situação vai nos trazer consequências graves, a gente fica entorpecido, completamente entorpecido. Eu tenho aqui no condomínio onde eu moro, algumas vizinhas que usam medicação para controlar as questões da depressão, porque depois da tristeza vem a depressão, é um outro estágio, é sentir sem força o tempo inteiro, é sentir desentusiasmo o tempo inteiro, não é só de vez em quando, é o tempo inteiro, porque daí você vai para um outro nível, aquele sinal não foi suficiente para ser entendido, você vai para um outro nível de sinal, né? E ela diz assim, Nara, eu não sinto nada, né? Mas todo mundo me diz que eu preciso tomar passe. Eu não sinto nada, mas todo mundo me diz que eu preciso me energizar, preciso ter boas companhias que me elevem. Eu não sinto nada. Aí eu perguntei pra ela, tá, mas o que acontece? Tu usa alguma medicação?
Ela disse, eu uso antidepressivos. Tá, mas por que tu entrou no antidepressivo? Eu entrei no antidepressivo porque eu não estava me sentindo bem. Agora, pelo menos, eu tô neutra, não tô tendo todo aquele desconforto. Mas também tu não sente nada, né? Tu não sente teu corpo, tu não sente tuas necessidades. Então, toda a parte instintiva, o insight, a intuição para conduzir a vida fica bloqueado. Tá? Ela é uma pessoa que eu conheço há 20 anos, ela nunca entendeu isso. Porque ela está entorpecida pela medicação. Tá? Então, o que acontece? Ou a pessoa vai lá e faz os exercícios de EFT, mesmo não sentindo nada, e aí aos pouquinhos ela vai começar a sentir, ela vai ir se recuperando, ela vai ter que dar essa chance, ou ela vai continuar no limbo emocional. Tá tão trancada em si para não sentir aquelas dores, claro que as dores da impotência, as dores dos eventos traumáticos são muito fortes. Dependendo do evento traumático, a pessoa parece que nunca supera aquilo. Ou ela se distancia completamente, que nem uma colega minha de trabalho, ela disse assim, Nara, meu pai morreu, mas foi melhor para ele, por causa que ele estava com um Parkinson, e ele estava sofrendo muito, todo mundo na família estava sofrendo, e eu só ouvindo o que ela estava me dizendo, né, e eu olhei para ela assim, olha, vai ter um momento que tu vai precisar fazer o luto, para tu encerrar essa história e tu te permitir seguir, quando tu precisar, tô à disposição, mas mesmo que não seja comigo, tu vai precisar fazer esse luto. Aí ela, não, mas eu tô bem, toda posuda assim, né, como querendo dizer, eu tô por trás da minha armadura de defesa, eu tô nessa condição, o entorpecimento também a gente traz essa defesa, essa blindagem, né, o não sentir é uma blindagem, e aí você não sente a sua intuição também, mas a questão toda é que passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, ela me chamou para conversar. Ela disse assim, Nara, fui na reunião dos parkinsonianos, que era o que eu fazia antes do meu pai fazer a passagem, e eu chorei 2 horas sem parar, porque eu cheguei lá, eu vi todas aquelas pessoas, eu vi toda a celebração, a homenagem ao meu pai, as pessoas em sofrimento, e eu comecei a chorar compulsivamente, eu chorei por 2 horas sem parar, e todo mundo veio, me abraçou e eu continuei chorando. Eu disse assim, que bom que tu te permitiu o luto. E eu percebi que eu não tinha chorado, que eu não tinha encerrado essa etapa, realmente foi muito bom para mim. E eu disse assim, era o que tu precisava realmente fazer, né, se permitir seguir. Tu fez o que tu pôde pelo teu pai. E ela disse, eu fiz tudo que eu pude, tudo que estava no meu alcance. Mas foi muito difícil. O choro por 2 horas mostrou que eu tinha tudo aquilo entalado em mim. Eu estava só amortecida, entorpecida. Então a maioria das pessoas está nessa normose, esse entorpecimento emocional, achando que é normal, mas essa blindagem que a pessoa cria para viver socialmente ou mesmo para se afastar dessa dor, né? Porque o evento traumático te traz uma dor tão profunda e é expresso nessa tristeza, que é o distanciamento do evento. Você quer ficar distante, mas ao mesmo tempo você está preso lá, você está vivendo uma contradição. Que o fígado, coitado, fica totalmente sobrecarregado e como antena de decisão ele não vai funcionar, ele está entorpecido, é um órgão que está doente. Quando eu falei o primeiro dia sobre a raiva, como é importante a pessoa, quando tá com a raiva prejudicial, a raiva que leva ela para baixo, a raiva que transmite a sensação de falta de poder e as injustiças por essa falta de poder, ela é uma pessoa também convalescente. Ela é uma pessoa que está em sofrimento, ela é uma pessoa que está desempoderada.
Então, quando ela entra nessa condição da tristeza, e essa tristeza está lá morando no fígado, a capacidade dela de resolver as coisas, de ter energia, de ter disposição para resolver as coisas, não está acontecendo. Então, uma primeira maneira, né, de fazer EFT, tem assim umas quase 50 maneiras diferentes de fazer EFT, para a gente mapear os diferentes aspectos dessa tristeza morando no fígado, né? Tem a primeira maneira que eu acho legal é a gente visualizar o fígado, né? Como é que ele tá, quanto às tristezas, né? Eu acho que é um exercício bacana para a gente começar fazendo agora. Respira fundo, fecha os olhos, imagine seu fígado na sua frente. E ele, como está, qual é a aparência dele quando está com essas tristezas ainda nele, quando ele ainda tem os eventos traumáticos ainda nele, sejam eles quais forem. Você não vai nesse momento precisar nominar seus eventos traumáticos, eventos que você se sentiu sem poder, eventos que saíram de controle, ok? Saíram do seu alcance de resolução. Qual é a cor do seu fígado relacionado às tristezas? Tem manchas? Tem pontos? Tem coisas em cima desse fígado? Tem objetos? Tem, porque as pessoas podem inclusive enxergar objetos que perfuram, que transpassam. Isso depende de cada caso, e a imagem não tem obrigação de ser de nenhuma maneira. Como é que está seu fígado quanto às tristezas? Qual é a aparência dele para você nessa imagem no espelho? Ou nessa imagem na sua frente? Tem alguma parte com coloração estranha? Tem, que nem eu falei para vocês, ele pode ainda estar amarrado em alguma parte, existem objetos sobre ele, dentro dele, atravessando. Ele tem tecidos anormais crescendo. Quais são essas cores, quais são esses formatos para você? E aí, depois dessa visualização, respira fundo de novo. Ponto de karatê. Mesmo que eu tenha essa imagem do meu fígado, eu escolho apreciar meu fígado mesmo assim. Mesmo que meu fígado esteja assim se mostrando com a tristeza e os traumas, eu escolho enviar amor para o meu fígado mesmo assim. Mesmo que meu fígado esteja se mostrando dessa maneira com as tristezas, eu escolho enviar amor para o meu fígado mesmo assim. Topo da cabeça. Meu fígado e as tristezas vividas. Meu fígado e os traumas. Meu fígado e a sobrecarga pelos traumas. Meu fígado sobrecarregado e traumatizado. Meu fígado e essa tristeza. Meu fígado e essa falta de poder. Meu fígado e todo esse sofrimento em mim. Meu fígado e a desconexão comigo.
Os traumas no fígado. Essa cor de trauma no fígado. Essa dor e essa tristeza no fígado. Essa cor no fígado agora. Essa cor de tristeza que ainda resta no fígado. Essa cor de desempoderamento que ainda resta no fígado. Esse desconforto e essa cor no fígado. Eu escolho honrar esses registros no meu fígado pelos traumas. Respira fundo e solta. Então, muitas vezes o pessoal me pergunta, Nara, por que tu diz honrar? Por que tu escolhe honrar? É difícil, às vezes, amar um órgão doente. É difícil, muitas vezes, até aceitar que ele está doente. Honrar um órgão ou um evento significa que a gente reconhece a condição atual, que não é permanente, mas a gente sabe que aquilo fez parte de uma jornada que nos trouxe até o momento presente. Então, dentro dessa jornada, a pessoa vai validar tudo que ela viveu. Ela não sabe ainda por que ela está tendo aquele desconforto, ela não sabe por que ela está sentindo toda aquela tristeza não vai embora, ela não sabe por que ela teve que passar por aquilo ali, às vezes vai ser a vida inteira e nunca vai descobrir. Eu tenho que dar essa triste notícia. Mas ela vai se permitir seguir, porque tudo aquilo trouxe ela até o momento presente. E se ela olha para trás e diz que foi um desperdício de vida, viver todas aquelas tristezas, ela está julgando o passado e dizendo que ele teria que ter sido diferente. Se ele teria que ter sido diferente e não foi, foi o que deu para ser. Então, assim, tem uma sequência de EFT que desmancha, mas aí tem que ser feito por muito tempo. Essa sensação de que o passado foi um desperdício, o trauma foi um desperdício, o evento danoso foi um desperdício. Ele era para ter acontecido diferente ou não ter acontecido. Ou então muitas vezes entra, eu era para ter visto aquele perigo, eu era para ter visto que ia dar no que ia dar. Tudo isso tem que entrar na sequência de EFT, que são os 4 níveis de perdão. A gente olha para o passado e acha que o passado deveria ter sido diferente, que as pessoas deveriam ter agido diferente, que a vida deveria ter agido com a gente diferente e que a gente deveria ter percebido as coisas e os perigos. A gente não se perdoa nesses 4 níveis e a gente vai acabar mantendo o trauma como ele está, a tristeza como ele está, como lembrete que a gente ou alguém, ou alguma circunstância, ou até mesmo Deus esqueceu de nós nesses eventos que aconteceram. E isso é muito difícil falar para quem é muito religioso. Eu lembro que uma vez eu fui e dei uma palestra, acho que foi a última palestra que eu fiz até, foi nas termas de, puxa vida, Vila Flores. Nas termas de Vila Flores. E aí eu cheguei lá e a pessoa disse assim, o que acontece quando a gente olha para o passado? A gente feriu as pessoas e fez tudo aquilo, a gente olha assim e vê que fez um tremendo erro, né? Vem um tremendo arrependimento e não dá para fazer mais nada para mudar esse passado, é muito difícil. Eu falei assim, tá na linha dos julgamentos, que é um julgamento destrutivo, e aí você acaba criando uma autossabotagem que pode atuar em várias áreas, pode atuar na sua saúde, pode atuar nas suas finanças, pode atuar nos relacionamentos. Então, a gente nunca sabe onde isso vai
eclodir, onde vai vir a superfície. Então é bacana trabalhar esses arrependimentos. O arrependimento nada mais é que a gente olha para trás, julga a nossa atitude, ou a atitude de alguém no passado, ou a atitude ou a circunstância em si, e aí a gente vai dizer, era para ter sido diferente. E isso acontece bastante também nas questões conflitivas relacionais familiares, mães narcisistas, pais narcisistas ocultos, relacionamentos com narcisistas. Tem grupos no Face, meu relacionamento com um narcisista perverso. Sai fora, né? E aí, pelo entorpecimento, eu digo sair fora, a pessoa tem mais é que sair fora e encerrar isso, né? Eu passei por isso e eu sei como é difícil sair porque a gente fica entorpecido, tá? Por vários motivos. Um deles é a baixa estima, a gente busca ainda o reconhecimento. Então, enquanto a gente não cura a baixa estima, não vai resolver essa questão de ter relacionamentos abusivos. Abusivos não são só nas ofensas verbais, não são abusivos não só na parte sexual, podem ser abusivos na parte financeira, pode ser abusivas na parte conflitiva. As pessoas acabam se acostumando muitas vezes a viver sob domínio dos conflitos, e tudo isso, a humanidade está pronta para um basta, só precisa que cada um faça a sua parte. Então, assim, desprezar os sinais que os nossos sensos podem nos dar, que tudo isso é ligado à intuição, e esse poder de decisão que fica sufocado por tanta tralha emocional, faz com que o fígado não possa atuar como ele veio para atuar nessa imensa ferramenta de decidir pelos sensos, decidir pelas escolhas da vida, se dar suporte após essas decisões, porque não é simplesmente eu decidi e aí aí dá qualquer coisa errada, eu já corro para trás, me chibateio, me puno, me autossaboto. Isso não é decidir assertivamente. Decidir assertivamente é a gente fazer as escolhas, primeiro, de um ponto de paz. A tristeza não é um ponto de paz porque traz um tremendo desconforto. O ponto de paz não tem desconforto, ok? Então, a tristeza, ela dá a sensação de desempoderamento, ela dá o distanciamento de si, trancamento em si para não sentir. Estou lendo aqui, fazendo um resuminho para vocês de tudo que eu falei até agora. Leva a doenças físicas, não só do fígado, como de outros órgãos. O pulmão também é um grande órgão que tem essa afinidade com a tristeza. E uma visão entorpecida dos fatos, que leva as pessoas para atitudes de entorpecimento, com ou sem medicação, com ou sem uso de drogas lícitas ou ilícitas, para alívio dessa tensão, para busca da felicidade fora, a felicidade vinda por estímulos externos, o entorpecimento confundindo com, ok, eu não tenho problemas para resolver, eu não tenho traumas a resolver. Esse entorpecimento que não leva a nada. Ok, tu vai lá no dentista, toma uma anestesia para tu não sentir dor na hora do tratamento do teu dente, mas é só para aquele momento, para aquela função e acabou. O entorpecimento permanente leva à falta de senso de você mesmo, que é uma coisa muito grave. Você não sente nada, e aí você quer ouvir a sua intuição. Você quer tomar escolhas, fazer escolhas que sejam boas para você. Fica difícil. É totalmente contrário. Você bloqueou pelos traumas todo o seu sentir. Claro que não vai sentir a intuição. Bloquear a dor, criar bloqueios, significa bloquear tudo dentro daquele ramo, dentro daquela área. Eu não quero sentir, isso dói demais. E aí o que você faz?
se auto-entorpece, busca entorpecentes, usa medicação, tudo para não ir, né? Para fugir da grande dor, que nem é tão grande assim, porque só está no nível de ser grande porque a gente não fez o necessário antes. Então, assim, vai ter aquele momento também que a alma que a gente é, e aqui é um pouco complexo para eu explicar, mas a alma que a gente é entra no corpo só 10%. Então, a alma que a gente é que rege todas essas questões. Não é esse ego, esses 10% que comanda. Tem gente que diz até que é 1% da alma que entra no corpo. Eu sou um pouquinho mais otimista, 10%. Mas aí, na forma do ego, sentir, sendo comandado pelo ego, vão haver os bloqueios. Né? De forma prática, onde é que isso aparece? Nos traumas, onde é que isso aparece? Na falta de poder, onde é que isso aparece? Na sensação de injustiça, né? Onde é que aparece a impotência? Na preocupação, onde é que aparece a impotência? Na ansiedade. Tudo reside no fígado. Né? Um órgão que tem um perfil eminentemente feminino, que abraça tudo, porque é ele que digere tudo. Então, o que mais a gente pode fazer, né, com a EFT para que a gente possa ter outros resultados? Tem uma série de outros exercícios. Um deles que eu gosto bastante e que não gera dor no trauma é quando a gente imagina uma tela de cinema na frente da gente, projeta o evento traumático, aquele evento que foi ou injusto, ou que a gente perdeu o poder, ou que a gente se sentiu impotente, projetado nessa tela de cinema, rolando com ou sem som, com ou sem movimento. Normalmente tem movimento esse filme, e a gente vai respirando, olhando para o filme e batendo nos pontos, respirando, olhando para o filme, batendo nos pontos. Não precisa dizer nada, desde que o teu foco esteja no filme. Você pode fazer isso de olhos abertos ou olhos fechados. E você vai passar 2 vezes pelos pontos, sentindo, não precisa sentir nada, só observando o filme que está passando na tela, desse evento desempoderante. Respira fundo e solta. Uma vez uma cliente ficou muito incomodada, né? Ela estava muito incomodada. E ela também é terapeuta. Ela disse assim: Nara, por que as pessoas têm que cobrar tanto pelos atendimentos? A princípio fiquei pensando assim, bom, essa deve ser uma facada para mim, mas eu vou ver onde é que quer levar isso, porque eu não tô sentindo nada com o que ela tá me dizendo, porque eu tenho uma outra compreensão do que é cobrar por atendimentos, né? Vamos ver onde ela quer chegar. Ela disse: Nara, o que acontece na verdade é que o terapeuta também se trata quando aplica a terapia na outra pessoa. Sim, ele se trata. Então, como é que ele cobra? Aí eu tentei explicar para ela, mas ela estava muito furiosa. Ela disse assim: se a pessoa se trata, ela não pode cobrar. Como ela cobra tanto? Ela ficou muito furiosa, ela estava tão furiosa. E eu tentava explicar, eu disse: tá, bate nos pontos. E ela batendo nos pontos. Teve um momento assim que eu falei, mas eu tenho certeza que ela não ouviu. Que foi o momento que eu disse assim: mas o especialista, ele traz o know-how. Ele está em crescimento, ele é um ser em construção, mas ele tem uma tecnologia que pode ajudar a si, mas também ajudar as outras pessoas. Então, ele cobra pelo serviço prestado, pelo benefício que ele leva a outra pessoa. E ela não ouviu, ela estava muito furiosa, muito furiosa. E aí no final da sessão de EFT, né, depois pelo menos ela aceitou ir batendo nos pontos, ela disse: ai, Nara, que alívio, eu tinha isso tanto tempo entalado em mim, mas não sabia que estava entalado dessa maneira.
né? Então ela se sentia impotente para cobrar por essa sensação que se ela cobrasse, ela não ia poder, né? Como ela vai cobrar se ela está fazendo autocura? E, na verdade, ela não estava vendo pelo aspecto que ela estava levando a cura a outras pessoas. E por isso, por esse dom passado para outros, é que ela estava aceitando dinheiro como base de troca. Tá? Porque ela tem, o terapeuta tem uma tecnologia para as questões emocionais, cada um dentro da sua especialidade. Uma tecnologia, um conjunto de tecnologias, que é o caso da EFT. Então, assim, por que eu falei sobre essa questão? Porque muito é dessa sensação de impotência que a pessoa tem. Muito é dessa sensação de não poder resolver, não conseguir vencer essa divisão. A maioria das pessoas vivem a divisão, vive o conflito entre largar o trauma e se permitir seguir. Ela acha que é impossível largar o trauma, porque esse trauma vai ser esquecido. A pessoa que fez vai ser esquecida. A pessoa que gerou o desconforto vai ficar por isso mesmo. Tá? E isso faz que a pessoa tenha a energia de foco, de saúde, de realização, está perdida na divisão. Então, nós vamos fazer agora uma terceira sequência de EFT. Eu decido soltar esse trauma. Quais são os prós e contras de eu soltar esse trauma? Dentro um dos 5 pilares do uso da EFT, os 5 motivos que se mantém um trauma ativo, é a questão dos prós e contras em deixar esse trauma aí. E claro, se eu permitir que o trauma vá, a vantagem é que eu me sinto melhor. Mas se eu permitir que o trauma vá, essas pessoas vão ficar impunes. Se eu permitir que o trauma vá, eu vou ter possibilidade de acessar coisas novas, maior felicidade, maior entusiasmo, maior alegria de viver. Mas se eu decidir que essa questão vá, a pessoa nunca vai reconhecer que me feriu. Então, dentro dessa divisão, a pessoa vai segurando com a própria energia a tristeza, ela segura com a própria energia o trauma e ela cria inconscientemente um processo de autossabotagem. Então, vamos lá. Porque não tem que ficar segurando o passado, se ele aconteceu no passado, é lá que ele tem que ficar. E eu estava ouvindo outro dia um acupunturista que ele fala que isso é totalmente incoerente. A vida é o presente e acabou. O passado, o que o outro fez, o que ele deixou de fazer, o que foi injusto, o que foi desempoderante, tá no passado, a gente não aceita, mas isso não vai mudar o passado. Trazer o passado para o presente não vai mudar o passado também. Ponto de karatê. Prós e contras de manter uma ferida aberta. Mesmo que eu tenha esse evento traumático morando no meu fígado, me sinto dividida em deixar esse trauma ir ou mantê-lo. Eu escolho honrar a minha divisão. Mesmo que eu tenha esse trauma em mim, eu acredito profundamente que eu estou dividida. Eu quero seguir, mas o trauma no fígado me puxa para trás. Eu quero sentir, mas o trauma no fígado me detém no mesmo lugar. Eu escolho honrar a minha divisão. Mesmo que tenha vantagens e desvantagens em deixar esse trauma ir, eu escolho honrar a minha divisão e as consequências no meu fígado. Também o acesso aos meus sentidos. Topo da cabeça.
Existem prós e contras a deixar esse evento ir. Esse evento me feriu demais. Eu preciso lembrar para não passar por isso de novo. Preciso manter para não cair noutra cilada. Mas eu me encontro em sofrimento. Parte de mim quer deixar o trauma ir. Parte de mim ainda quer manter. Parte de mim sabe que é bom deixar o trauma ir. Parte de mim ainda quer segurar esse trauma. Parte de mim aceita que o trauma fique no passado. Mas parte de mim não aceita algo tão fácil assim. Foi injusto. A pessoa nunca se desculpou. Mesmo assim, uma parte de mim quer deixar ir. Eu tenho essa tremenda divisão em mim. Entre deixar o trauma ir ou ficar com ele. Eu escolho honrar essa divisão. Respira fundo e solta. Então isso vale para eventos emocionais, eventos financeiros, eventos relacionais. Existem sempre dois aspectos. Eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente que ela estava com dificuldade de parar no trabalho e nós fomos até as relações infantis, assim. Eu fiz uma pergunta simples para ela, mas que sempre consta dos meus atendimentos individuais, tá? E no meu mini curso de EFT que está no livro das afirmações, no livro Bem-Estar Mental, Emocional na Atualidade, eu tenho um mini curso lá de EFT, para quem adquirir amanhã é dia 20, tem 20% de desconto, vai ser só amanhã. Mas o que eu quero dizer é que eu sempre faço essa pergunta, como é que era a relação com os teus pais e entre eles, na tua infância? E ela disse assim, Nara, meus pais trabalhavam muito, eles não tinham tempo de dar atenção para os filhos. E eu lembro quando eu tive meningite, e foi o único momento que eu recebi atenção e cuidar de toda a família. E aí eu peguei ali qual era a questão dela, por que ela resistia em ter estabilidade na vida financeira. Porque para ela ter estabilidade era sinônimo de estar bem. E ela só sentiu amor quando estava quebrada. Quando ela teve meningite, uma doença super grave, né? Ela sentiu esse cuidado, ela recebia comida especial para ela, atenção. Tinha sempre alguém na beira da cama ali, falando com ela, dando cuidado para ela, vendo o que ela precisava, dando carinho especial. E ela entendeu, e foi de uma forma completamente equivocada, que estar quebrado, tu recebe atenção. Então, assim, muitos poderiam dizer, ai, que coisa mais, né, coisa mais louca, a mente é louca mesmo, né? Mas a gente faz esses registros, porque no caso dela, não recebia nenhum amor na infância, carinho, atenção, só os cuidados básicos, e olhe lá, né? Porque até o banho às vezes era negligenciado, porque a mãe tinha o trabalho na roça, depois o trabalho em casa, ela costurava ainda para fora e tinha os filhos, não me lembro se eram 4 ou 6 filhos para criar. O pai também passava o dia na roça, quando tinha algum tempo livre, saía para relaxar, né? Saía para beber um pouco e voltava tarde. Quer dizer, os filhos foram criados meio assim a bangu, meio atirados, tá? E a mãe sempre carrancuda, a mãe sempre irritada, né? E aí, aquele momento da doença foi um alívio para ela, porque ela se sentiu mal com a doença, se sentiu, mas ela sentiu totalmente uma compensação, né?
E aí as crianças começam a criar isso, ou criam esses falsos entendimentos, né? Elas choram, os pais saem correndo para atender. Então a primeira choradinha, os pais já ficam na volta lá, né? Vendo o que está acontecendo de forma rápida, direta, objetiva, sem dar um tempo para ver se a pessoa consegue ela mesma resolver as questões, porque a vida é feita para isso. Uma parte tu recebe apoio enquanto tu não tem condições e depois tu começa a criar a tua autonomia, tá? Então, do 0 aos 3 é essa fase que a pessoa não tem praticamente autonomia, não consegue, a coordenação é fraca, a fala não é plena muitas vezes. Eu lembro minha irmã com 2 anos falava perfeitamente português, mas a maioria das crianças tem dificuldades na fala, dificuldades na expressão, dificuldades na forma de caminhar, não consegue criar o próprio alimento, muitas vezes não consegue nem ir ao banheiro sozinhas direito. Então, essa autonomia ela precisa ir se criando com treinamento. E aí a pessoa não recebe o suporte para criar essa autonomia e ela vai ficar sempre nessa fase da vida e até que ela cure esses eventos traumáticos e reconstrua principalmente a maneira de ver o mundo. Imagina, quem é que vai? Ela disse assim, Nara, eu nunca imaginei que meu problema fosse esse. Eu imaginei que o meu problema estava em mim, que eu era uma pessoa que não sabia quanto era, que eu era uma procrastinadora, que eu era uma pessoa que ficava, era o meu perfil mudar de trabalho a cada 3 anos, 2 anos, 3 anos. Eu me senti feliz no início do trabalho e ali 2 anos eu estava querendo chutar o pau da barraca, um padrão que eu já estava aceitando como normal. Olha só a história do aceitar como normal, Mas outras colegas com muito menos capacidade intelectual que eu percebendo isso e elas fazendo criações incríveis e eu sem criar nada para os meus alunos do ensino fundamental. Como isso me deixava para baixo, como isso me deixa irritada, como isso me deixa infeliz. E agora eu começo a perceber o meu poder de criação liberto, o meu poder produtivo liberto, o meu interesse por fazer algo para os meus alunos e para o meu trabalho liberto. E eu sei que até hoje ela está no mesmo trabalho, vivendo super bem, trabalhando como ela gosta, atendendo os alunos e principalmente se sentindo bem fazendo aquilo ali, que ela já não sentia mais. Então, a importância de ir na origem da história. Isso fica registrado no sistema nervoso. Uns chamam de crenças limitantes, mas são percepções equivocadas, conclusões equivocadas sobre processos traumáticos. E aí a pessoa chega naquele entendimento. Então é assim que são as coisas. Por exemplo, tem relacionamentos lá, os pais brigam dia e noite. E aí a pessoa chega à conclusão, relacionamento gera brigas, amor gera desavença e violência. Então eu não quero relacionamentos. Então a pessoa chega a essas conclusões e vai criar blindagens, que eu chamo de decretos negativos. A minha instrutora norte-americana, Margaret Lynch, fala sobre os decretos negativos. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar a respeito deles também, em 2000. Eu não me lembro se foi 2012, final de 2011, primeira vez que eu ouvi falar em decretos negativos. Mas são essas blindagens que a gente cria em função de conclusões. E são justamente essas roupas que a gente veste para continuar livre do sofrimento. Cada blindagem dessas tem uma técnica diferente para a gente desarmar essas blindagens e liberar essa energia, que além de ser a energia do entusiasmo, é energia que pode ser usada na saúde e no bem-estar. Eu costumo dizer para meus clientes que a gente ingere todo dia uma quantidade de energia e ao longo do dia a gente usa para várias coisas, para criar células novas, para renovação do cabelo, da pele, a nutrição dos órgãos, transportar oxigênio.
bater o coração, funcionar o pulmão, mesmo sejam movimentos involuntários, essas energias servem para isso. Os alimentos sólidos, líquidos, gasosos, inclusive oxigênio, por isso que faz parte da EFT, respirada profunda no início e no final. O oxigênio é um nutriente indispensável para as células. E aí vai ingerir aquela quantidade e vai usar para tudo, inclusive para gerenciar as emoções. Então, a importância da gente ajudar, né? No momento que a gente ajuda com a EFT o corpo a gerenciar as emoções, o que vai acontecer é que o corpo vai pegar a energia que seria para gerenciar a emoção para renovação e para reverter as doenças, porque o corpo tem o poder de autocura, desde que não esteja sobrecarregado. É só ver o caso do uso dos antibióticos, ele mata o germe, e aí o tecido atingido se recupera. Okay? Então, como é importante ter essas vivências, ter essas experiências e se permitir, né? Uma questão assim que eu gosto, né, de perguntar muito meus clientes, que eu sempre tento trazer momentos de autopercepção. A maioria tá nessa anestesia, né? Nesse entorpecimento emocional, tá? E vivendo uma incoerência com o que a vida pode lhe proporcionar. E aí eu sempre pergunto, aonde dói no seu corpo? Onde você sente o desconforto? No momento que tu faz essas perguntas, você vai lá e conversa com seu fígado. Tem uma técnica que está no livro Comer, Rezar e Amar, que quando ela está na Indonésia, a atriz, né, a personagem principal, que é a própria escritora, ela vai a um mestre de lá, né? Agora eu esqueci o nome dele, mas ela vai no mestre de lá e ele ensina ela a meditar com um sorriso no fígado. Meditar pensando que tem um sorriso em cima do fígado. O riso, a alegria traz essa mudança frequencial para o fígado, para os eventos traumáticos, sendo que ela já tinha passado por um divórcio super difícil com o marido. Ela tinha toda a culpa que ela sentia por ter casado por escolha e tá colocando o ex-marido dela numa situação de sofrimento tão difícil. Ela tinha tudo isso e dentro dela e no corpo, mas que foi se aliviando com o tempo de meditação, com esse sorriso no fígado. Então, assim, eu imagino uma boquinha cheia de dentes, assim, sorrindo, como se tivesse... Sabe aquela boquinha artificial que tu bota no fígado? Pois é, eu também imagino um coração, tá? Uma energia rosa, a verde é da cura, a rosa do amor, fechando com um azul, tá? Para que a pessoa sinta o equilíbrio, o bem-estar, tá? Tudo isso ali em cima do fígado, para ajudar o fígado, né? Gosto muito de dizer fígado eu te amo. Essa técnica é muito usada, muito recomendada, mesmo sem a EFT. Tá? Dizer fígado eu te amo, eu tenho feito isso antes de dormir, dá uma sensação tão boa. Fígado eu te amo, fígado eu te amo, como eu te amo, meu fígado. Tá? Que isso traz um conforto, porque apesar de existir um monte de coisa acumulada ali, que não foi digerida, que muitas vezes a gente nem lembra o que é, às vezes são traumas intrauterinos, são traumas da infância que a gente não tem memória, são traumas de outras pessoas, de outras gerações em nós, que estão ali morando, né? E você já se acostumou a carregar. E aí quando tu diz que ama, você está reconhecendo a importância daquele órgão que centraliza, que tem essa questão de gerenciar tudo no nosso corpo, inclusive os lixos emocionais, e você diz que o ama, você reconhece esse trabalho árduo que esse órgão está fazendo. Então, como é importante isso também. Então, nós fizemos aí 3 exercícios de EFT,
Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um tipo de trabalho que tem que ser repetido muitas vezes. Amanhã a nossa live vai ser ao meio-dia. E amanhã é o dia da terceira Black Friday que eu tô fazendo esse mês de novembro, que vai ter o livro Bem-Estar Mental, Emocional na Atualidade, que eu sou coautora. Ganha um mini curso meu de EFT, sem sorteio nenhum, acesso a mais de 100 vídeos sobre causas emocionais de doenças e uso da EFT. Amanhã, dia 20, tem R$20 de desconto na aquisição. Hoje o valor com o envio é R$70, tá? E só amanhã vai estar 50. Então, eu vou pagar o envio para você e ainda vou dar R$10 de desconto. Então, eu tenho o envio é ao redor de R$10 e eu vou dar ainda R$10 de desconto. Então, dia 20, R$20 de desconto só amanhã, porque eu quero que mais gente acesse esse material. Nós somos 19 especialistas no livro, falando de vários assuntos da atualidade e também a possibilidade de fazer um mini curso comigo com 30 vídeos grátis, tá? Sem sorteio, só amanhã. Tá? Então, o link tá na bio, fiquem à vontade, que bom ter a presença de todos aí. Desejo que amanhã voltem, vai ser meio-dia a nossa live, eu vou falar de um outro aspecto do fígado. Nós estamos aqui curando o fígado para que ele possa decidir melhor por qual informação absorver do universo, que é o que a gente chama de intuição. Agradeço a presença de todos e até a próxima. Tendo dúvidas, deixem aqui embaixo. Eu normalmente deixo o replay no IGTV e no meu canal do YouTube, que é o Nara Muller com 2 L's. Nara Muller com 2 L's é o meu canal do YouTube, mas também tem no link da bio. Tá? Fiquem à vontade para ir lá e ver. Grande beijo. Rico final de dia. Tchau.